Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Eu Amo Pibag Oficial. Nós estamos estudando aqui juntos os livros do nosso Antigo Testamento e estudando de uma forma panorâmica, né? Isso é uma forma de estudar que garante que a gente tenha uma visão assim geral das escrituras e daquilo que a mensagem realmente é contemporaneizada daquele profeta, daquele escritor bíblico. Nós estamos aí há vários meses já estudando aí sobre os livros proféticos e hoje nós vamos estudar sobre o livro do profeta Naum. Então, antes de nós estudarmos, fazermos o estudo de hoje, vamos fazer duas coisas super importantes. Primeiro, um agradecimento a todos os irmãos que vêm colaborando com a nossa igreja, né? Aqueles que amam ao Senhor, amam a obra de Deus e, consequentemente, amam a igreja do Senhor Jesus e contribuem com seus dízimos, suas ofertas. Muito obrigado, meu irmão, que Deus continue aí abençoando você, sua família, dando saúde, prosperidade, livramento do mal, para que realmente toda a sua contribuição seja com alegria e com satisfação. Nós também vamos orar nesse momento. Toda coisa que presta deve começar com uma oração, porque, sem dúvida, só com o direcionamento de Deus é que essa coisa vai prestar de fato. Então, se nós vamos hoje estudar a palavra de Deus, vamos orar, pedir que Deus esteja nos iluminando para que o nosso coração e mente entendam a verdade revelada do Senhor. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus, por essa noite, obrigado, Deus, por essa manhã, por essa tarde, obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado especialmente pela palavra do Senhor e pela oportunidade de aqui juntos estarmos, ó Deus, entendendo, ó Deus, a Tua palavra. E nós te pedimos, ó Deus, que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor se revele, ó Deus, poderosamente na vida de cada um e cada uma. Que as palavras, ó Deus, aqui colocadas sejam, ó Deus, para a Tua glória. E que nós possamos, ó Deus, aceitá-las, ó Deus, e vivê-las, ó Deus, a cada dia. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bom. Então, como a gente já explicitou, nós vamos falar sobre Naum. Naum é um profeta, né? E antes nós vamos relembrar aqui o conceito de ser profeta. Um profeta é um porta-voz. Segundo alguns tradutores da palavra de Deus, o profeta é aquele que extravasa palavras, que derrama palavras, que bota palavras para fora. Deus coloca no seu coração e ele leva essa palavra ao povo de Deus, né? Ele tem um chamado, ele está ali trabalhando não porque ele se alistou, mas porque Deus o convocou. O profeta é aquele que revela ou declara as palavras de Deus aos homens, que interpreta os oráculos de Deus. Nesse sentido, todo pregador hoje deveria ser um profeta do Senhor, né? Infelizmente, a gente sabe que existem os falsos profetas, aqueles que falam de si mesmo e declaram ser de Deus, né? Mas é pela comprovação das palavras que o profeta é conhecido se ele é de Deus ou não, né? Então, nunca você deve olhar a aparência do profeta. Você deve olhar as palavras do profeta e se elas se comprovam, aí sim você vai entender se se aquele profeta fala em nome de Deus ou não. Beleza. Então, Naum, está lá em Naum, capítulo 1, versículo 1, dizendo que esse livro registra a visão de Naum, o Elcosita. Então, ele profetizou em Judá no século VII a.C., mais ou menos aí pelo volta do ano 660 a.C. Ele tem um estilo de escrita mais poético do que em prosa, né? E, então, ele usa muito simbolismo, muitas imagens, e coisas que realmente já estavam no coração das pessoas de sua época. O significado do seu nome, que significa consolador, né? Já é uma profecia, já é um cumprimento
daquilo que ele fala, né? Que vai ser uma palavra dura, mas uma palavra também de consolo diante das circunstâncias que ele vai trazer a sua mensagem profética. Bom, toda a sua pregação ela é caracterizada por uma pregação contra Nínive. A cidade de Nínive é a capital da Assíria. E a Síria sempre foi uma nação que entrou para os livros de história como uma nação cruel, um povo que torturava os seus conquistados. Eles tinham um povo guerreiro, né? E ia de nação em nação conquistando aquele povo. E quando eles conquistavam uma população, eles não poupavam aquela população, né? Na verdade, eram dizimadores de nações. A gente vê na Bíblia que eles conquistaram o Reino do Norte. E o Reino do Norte deixou de existir, porque essa era uma política deles. Deixar de existir, de fazer o reino deixar de existir. Ele tirava a população de um local, mudava para outro, misturava a população. Então, era uma situação realmente em que eles dizimavam aquela civilização que eles dominavam. Além de impor torturas, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma expressão que diz assim, fulano foi puxado pelo beiço, né? Que era uma coisa que eles faziam. Eles prendiam argolas nos lábios das pessoas e aquilo usavam para puxar as pessoas e obrigá-las a se render diante de suas vontades, né? Então, é uma prática bem cruel, dolorosa, e as pessoas, então, eram humilhadas assim como verdadeiros animais diante da dominação assíria. Eles cortavam orelhas, furavam olhos, arrancavam dedos, castravam as pessoas. Era uma prática realmente terrível. E quando nós temos um outro profeta que fala com Nínive, era a mesma mensagem contra aquela nação, para que ela contra os seus pecados, né, contra a sua crueldade. Mas um século antes, Jonas pregou uma mensagem só, uma mensagem até que ele pregou de uma certa má vontade, mas aquela nação, aquela população se arrependeu. Agora, um século depois, vem de novo a pregação de Naum e diante de uma população que não se arrepende, né? De maneira que aqui a gente entende uma coisa que é preciso que a gente abra os nossos olhos em relação a isso, que é a questão da cultura de um povo, né? Como isso é forte e como a palavra de Deus ela cria, né, ali um momento, né? Mas se não for ensinado, trabalhado realmente aquela mudança de cultura, a cultura anterior ela volta a prevalecer e as pessoas ficam cada vez mais duras no entendimento e assim no coração voltado para Deus, né? Então essa era uma população diferente da de Jonas, uma população não só diferente no tempo, 100 anos depois, mas também uma população que não se arrependeu, como a de Jonas. Então, a gente pode dividir o livro de Jonas e a sua profecia contra Nínive em 3 partes. Primeira parte, ali em Naum, de 1 a 15, em que se fala sobre o juízo sobre Nínive, decretado pelo juiz de toda a terra, né? Então, essa é a mensagem naquele momento. Tem um juiz de toda a terra. Tem um que é sobre todos, e esse julga Nínive pelos seus atos. Então, Nínive é uma cidade poderosa, era uma cidade forte, era uma cidade conquistadora, mas não tem ninguém acima de Deus. Aquela cidade vai ser julgada por Deus, e essa mensagem ela nos serve também hoje. Não tem ninguém que está acima de Deus, nem homem, nem nação, nem igrejas, nem denominações, nem líderes, nem ideologias que estejam acima do Senhor. O Senhor é juiz de toda a terra. Isso é a verdade que nós devemos nos submeter a ela. Segunda parte do livro, da profecia de Naum, é de capítulo 2, de 1 a 13, que fala sobre o juízo sobre Nínive, será aterrador. Quer dizer, é um juízo terrível.
Mas que a gente entenda Deus como bondoso, existe sem dúvida uma preocupação grande de Deus em revelar também que essas formas de se aplicar a justiça de Deus, né? E as pessoas não podem confiar na bondade de Deus para serem rebeldes, para ficarem sendo contra Deus, né? Ah, Deus é bom, né? E vai me perdoar sempre. A misericórdia de Deus é grande, ele é longânimo, ele se demora a irar, ele perdoa, todavia, Deus é aquele que sabe vingar, é aquele que sabe condenar. Nós não imaginamos o tamanho do juízo, ou como é terrível o juízo de Deus, caso ultrapassemos esse limite da sua paciência, né? Da sua paciência. Então, é necessário que a gente entenda que os juízos de Deus, eles são aterradores. Não é para a gente relativizar esses juízos e dizer, não, Deus é sempre bom, nunca vai se irar, nunca vai acontecer nenhum mal, porque Deus é assim, um Deus bobinho, né? Que está sempre de coração mole. Tá? Não é assim, gente. Tem que levar Deus a sério. Deus tem que ser levado a sério. Não pode ficar achando que Deus é bobinho, que Deus é isso, e as pessoas ficarem deliberadamente errando, deliberadamente afrontando o Senhor. Terceira parte do livro fala sobre o juízo sobre Nínive, que é justo, que é justo. Então, às vezes, a gente falando sobre Deus ser terrível na sua condenação, e as pessoas pensam assim, mas Deus não é mau, Deus... Ou então já tem aquela certeza, Deus é mau porque fez isso. Não, o juízo sobre Nínive é justo. E o juízo sobre o pecador é justo. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Mandar uma pessoa para o inferno é justo, porque a pessoa é pecadora, né? Então, imagina alguém que quer algo perfeito, fez algo perfeito, e esse perfeito se estragou. Então, ele não quer algo estragado, ele fez perfeito, ele queria perfeito. Então, se ele não quer estragado, ele não é fora da justiça, não é fora do certo essa pessoa descartar o errado, né? Descartar o que tem defeito, né? Então, é justo que haja juízo sobre Nínive, é justo que haja juízo sobre o pecador, é justo. Deus não é injusto quando ele julga o pecador, não. Claro que Deus vai ser misericordioso e compassivo, oferecer todas as oportunidades que a pessoa precisar para ela se livrar desse juízo do Senhor. Mas se ele julgar essa pessoa, ele não terá sido injusto. Tá? Isso é uma realidade que Deus quer revelar para nós. O que nós podemos aprender do livro de Naum? Primeira coisa, o zelo do Senhor pelo seu povo. Apesar de Israel ter pecado, Israel pecou, é notório, era idólatra, era rebelde, né? E Deus usou os assírios para julgar o povo de Israel. Apesar disso ser uma realidade, Deus, no entanto, ele vai punir também aqueles que zombam do seu sofrimento, do sofrimento do seu povo. Então, é porque Deus zela pela sua própria santidade, porque aquele é povo de Deus. Então, preste atenção nessa questão aqui. Olha só. Deus, às vezes, permite que o mal nos aconteça. Agora, aquele que é instrumento para fazer mal para a gente, como povo de Deus, se ele fizer aquilo com satisfação, zombando de nós, e às vezes até zombando de Deus, essas pessoas serão punidas. Essas pessoas vão entrar dentro daquilo que é o zelo de Deus pelo seu nome, pela sua santidade, pelo seu poder, né? Então,
nós vimos às vezes as pessoas confundirem, não entendem as coisas, né? Um castigo contra o povo de Deus, às vezes as pessoas começam a zombar, tanto da pessoa de Deus, quanto do nome de Deus. Isso tudo não pode acontecer, mas é comum que aconteça, né? Então essas pessoas serão punidas severamente pelo Senhor, porque Deus é um Deus zeloso pelo seu nome, pela sua santidade e pelo povo dele, ainda que seja um povo rebelde. Tá? É tipo assim, um pai, né? Um pai que disciplina seus filhos. Ele vai lá, né, castiga os seus filhos, põe seus filhos de castigo. Mas, se for outra pessoa que não é o pai e for lá e tentar castigar os filhos, o pai vai se zangar com essa pessoa. Legitimamente, ele vai, então, tirar satisfação dele contra aquela pessoa. Peraí, como é que você está batendo meu filho? O filho é meu, você não pode bater nele, você não pode castigar ele. Essa função é minha. Então, Deus é um Deus zeloso pelo seu povo e zeloso pelos pelo seu nome, pelo seu nome. Outra lição que podemos aprender do livro de Naum é o seguinte: quando seus escolhidos, quando nós, o povo de Deus, cometemos iniquidades e atrocidades, o nome de Deus, que é santo, é envergonhado. Então, meu amado, não envergonhe o nome de Deus, não envergonhe o nome de Deus cometendo iniquidades e atrocidades. Tá? Esteja preocupado com o nome de Deus. Tá? Mas também não se preocupe se as pessoas estiverem falando mal de você por coisas que não são justas. Tá? A palavra de Deus nos diz lá em Mateus: e bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de Jesus. Tá? Então, essa questão aqui é quando for verdade, quando as pessoas estiverem cometendo iniquidade e atrocidades, aí estamos envergonhando o nome de Deus. E isso é terrível, tá? É terrível. Então, não envergonhe o nome do Senhor. Uma terceira lição vem da seguinte reflexão: o que Deus pede de nós quando Ele nos disciplina, quando Ele nos castiga, quando Ele está julgando a sua casa, é humildade e verdadeira adoração. Não se justifique. Esteja abrindo seu coração e pedindo a Deus: meu Deus, me perdoa, porque realmente eu errei, eu pequei, eu fui afrontoso, eu fui rebelde, eu fui uma pessoa que amou mais o mundo do que o Senhor, que amou mais o mundo do que a igreja do Senhor. Então a gente tem que pedir esse perdão, se humilhar. Né? Tem gente que fica zangado quando vem a palavra profética de Deus contra o seu erro. Se zanga contra o mensageiro, se zanga contra a palavra de Deus e até contra Deus. Gente que abandona a igreja por qualquer coisa. Aquele que abandona a igreja por qualquer coisa não é de Deus. Não é de Deus. Então, esteja sendo humilde. Esteja sendo humilde diante do Senhor. Outra lição que devemos aprender de Naum: o profeta deve ser um instrumento do zelo de Deus. Onde há pecado, irreverência, abominação, falta de temor e desconhecimento do Deus verdadeiro, o profeta do Senhor deve estar lá pregando contra essas coisas. O profeta do Senhor não pode ficar deixando de falar determinadas coisas, porque alguém vai ficar zangado, alguém vai ficar... Vou tocar na ferida de alguém. Não, o profeta é profeta, ele vai falar de Deus. Ele vai falar o que é revelado de Deus. Então, ele é instrumento do zelo do Senhor. Instrumento do zelo do Senhor. Então, o profeta do Senhor não pode ser acanhado diante dessas coisas. Então, todo pregador da palavra de Deus deve ser instrumento para revelar às pessoas seus erros e seus pecados. Outras lições que devemos aprender do livro de Naum. Primeiro, devemos saber, quinto, né? Devemos saber que o amor e a misericórdia do Senhor estarão sempre disponíveis para todos aqueles que se arrependem sinceramente de seu erro. Então, Deus é justo,
ele condena o erro, ele é implacável nessa condenação, o castigo vai ser terrível, mas ele oferece inúmeras oportunidades de arrependimento. O seu amor e a sua misericórdia estão continuamente diante de nós. Aqueles que se arrependem sinceramente são recebidos com amor e são perdoados em seus pecados, é retirada a iniquidade, é sarada a sua terra. Deus age maravilhosamente sobre a vida daqueles que se arrependem. Sexta lição, é Deus quem nos justifica perante os que nos humilharam e nos eleva perante os que desejam nos ver cair. Então, não vá você mesmo fazer sua vingança contra aqueles que te humilham, contra aqueles que querem te ver caído. Tem muita gente assim, né? Que quando vê você em alguma situação debaixo do juízo de Deus, aí vão te humilhar. Vão querer ver você caído o tempo todo. Eles não entendem a disciplina, né? Eles não sabem que a disciplina é exatamente para o bem da pessoa. Eles acham, que bom, tá apanhando agora, né? Então, eles zombam e se humilham. Aí, às vezes a gente diz assim, deixa estar, bichinho velho, quando eu sair dessa, você vai ver, né? Ou, como diz a canção, né? Quem me viu lá embaixo, né? Vai me ver no palco, né? Aquela coisa toda. Então, nada disso. A gente não deve pegar a luta para nós, que é Deus que vai nos justificar. É Deus que vai nos honrar diante das pessoas. Então, é dessa forma que devemos nos portar. Com relação àqueles que erram, nós devemos interceder por eles, como Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Intercedeu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Intercedeu até não ter mais argumentos diante de Deus. Agora nós, irmãos amados, mesmo intercedendo pelos pecadores, pelos erros das pessoas, não devemos carregar o fardo pelos pecados dos outros. Cada um tem que carregar o seu próprio fardo. Então, a rebeldia, a idolatria que as pessoas às vezes têm, não deve estar o tempo todo nas nossas costas. Cuidado, você que é líder, você que é preocupado com a sua família, preocupado com os outros, você está carregando o tempo todo esse peso pela rebeldia dos outros. Tá? A gente tem que orar, interceder. Mas quando o pecador rejeita a correção através da boca do intercessor e do profeta, é hora de parar de orar e deixar a vontade soberana de Deus entrar em ação para disciplinar, convencer do erro, do pecado, da justiça e do juízo. Tem gente que só aprende com a disciplina, só aprende com o castigo, só aprende com essa ação de Deus. Então a gente tem que sair da frente e deixar Deus agir, que até para libertar essas pessoas. Libertar essas pessoas. Então, infelizmente, a gente não consegue ser o tempo todo aquela pessoa que está intercedendo e conseguindo que as pessoas estejam abandonando os seus erros. Tem gente que só vai sair do fundo do poço quando ele realmente atingir lá o fundo e não tiver mais para onde ele ir. Quando tiver para onde cavar, tem gente cavando e buscando mais ainda ficar abaixo das coisas de Deus. Né? Então, é muito importante que a gente aprenda essas lições, mas assim, a lição principal do livro de Naum é essa aqui. Aliás, está em outro livro, né? Em Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nínive semeou violência, Nínive semeou crueldade, Nínive semeou orgulho, revolta, semeou altivez e foi colher realmente destruição. Hoje não se fala mais de assírios, não se fala mais dessa nação. Então, essa nação foi dizimada, essa nação entrou para a história apenas como uma nação, uma civilização antiga. Hoje não tem mais essa civilização. Não vos enganeis, Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Abra os seus olhos. Se você tem se comportado de algum jeito que não é a vontade de Deus, se arrependa.
volte-se para o Senhor e sinceramente peça a Ele que lhe atenda com misericórdia, com atenção, com paz, com salvação. E Deus é misericordioso e justo, Ele vai te abençoar, te libertar e te tirar do poço de lodo, né? Ele vai te colocar os pés firmes sobre uma rocha, colocar na sua boca um cântico novo, né? E todos vão conhecer que você é uma pessoa abençoada de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que a graça e a paz e a misericórdia de Deus esteja com você nesse dia e todo esse final de semana. Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.